uma vez um deus chamado de Brahma. Em uma de suas criações, tirou uma parte do seu corpo e dela fez uma mulher chamada de Satrupa, também chamada de Saravasti. Quando Brahma viu sua criação, ele logo se apaixonou por ela e já não conseguia mais tirar os olhos da beleza que ela tinha. Um certo dia, um homem chamado de Adão se viu só no jardim do Éden, em meio aos animais. E daí pediu para o Deus de Israel fazer um ser que seja igual a ele. Então o Deus de Israel lhe deu um sono profundo e lhe tirou uma parte do seu corpo, que foi uma costela. E dessa parte do seu corpo criou a mulher. Então, observem as semelhanças entre essas duas narrativas mitológicas religiosas, onde as duas têm os mesmos objetivos, que é a criação da mulher através de uma parte do corpo do homem, pelos próprios deuses. A diferença entre as duas é que, na criação da mulher pela mitologia hindu, é que o próprio Deus criou a mulher para ele mesmo. Já na mitologia hebraica, pela religião judaica, o Deus de Israel criou a mulher para Adão e não para ele. Aí eu pergunto a você, qual dessas narrativas mitológicas veio primeiro, historicamente e arqueologicamente? Com certeza, foi a narrativa mitológica contada através do hinduísmo. Porque a primeira religião politeísta a surgir no mundo foi a religião hindu, ou seja, o hinduísmo. Isso não é eu que estou afirmando, e sim, é comprovado cientificamente pela história e pela arqueologia. Porque existem essas semelhanças de elementos culturais e religiosos narrativas entre as religiões. Porque, como é algo cultural de cada povo, um foi pegando elementos culturais religiosos do outro e assim construindo a sua própria religião, baseada dentro da criação do seu Deus, criado também pelos próprios povos. É o que chamamos de aculturação e apropriação. Então, gente, se nós não estudarmos história e a própria história da religião, nós não conseguimos compreender e entender a própria religião. Porque apenas pegar um livro religioso e só apenas repetir tudo aquilo que está dentro dele, você só vai acreditar como verdade. Para isso, precisamos estudar e conhecer o que existe por trás das religiões, como elas foram sendo construídas e desenvolvidas. É a mesma coisa eu conhecer uma palavra e não saber o seu significado, o que ela significa. Assim são as religiões. Conhecer um livro religioso não só é apenas saber o que está escrito ali dentro dele, citar versículos. Conhecer um livro religioso é você entender como ele foi construído, compilado. É você entender que ele é apenas uma construção cultural religiosa, que ele é apenas uma combinação de vários fatores culturais, sociais, político e religioso de um determinado povo e época. Esse é o maior erro dos religiosos, e principalmente dos cristãos, é quererem trazer para a sociedade atual elementos culturais e religiosos de um determinado povo e época para a sociedade atual, e isso causa um choque cultural e social. Outro exemplo de que os cristãos não conhecem e nem entendem a própria Bíblia é que as pessoas colocam o nome dos seus filhos de nome de personagens bíblicos, não sabendo eles que a maioria desses personagens não existem comprovação científica, arqueológica, histórica das veracidades, das maioria das existências
dos personagens bíblicos. E outro caso pior ainda, muitos desses personagens bíblicos são personagens terroristas, assassinos, pedófilos, para não falar o nome completo, invasores de terras, adúlteros e por aí se vai. Mas os próprios religiosos não veem isso, porque a fé é cega a ponto de você ignorar e achar tudo isso normal e lindo. Por isso que sempre afirmamos, ateu entende de Bíblia, cristão acredita. E isso é fato. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.